Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Esta é a nossa meditação nos versos do capítulo 1, desta preciosa carta. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Quero ler para você a partir do versículo 3. Peço que você acompanhe a leitura. Minha tradução é revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Até aqui. Senhor, obrigado, Deus amado, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui para cantar louvor ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, para podermos orar juntos, para intercedermos juntos, para agradecermos juntos. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. Abençoe nesse tempo a meditação da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus. Nós carecemos da iluminação do Teu Espírito, para não só o entendimento, Senhor Deus, intelectual da passagem, mas sim que isso tome o nosso coração e o Senhor nos transforme, Senhor Deus. Que as nossas ações sejam ações de gratidão, que louvam e adoram ao Senhor. É assim que eu te louvo, Senhor Deus, e peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós estamos na carta de Paulo aqui aos irmãos de Colossos. Essa carta ela é muito preciosa, visto que os irmãos de Colossos estavam sofrendo alguns ataques de algumas pessoas que estavam lá dentro da igreja ensinando coisas erradas. Paulo instrui esses irmãos apesar de não tê-los visto face a face. Ele diz isso no capítulo 2. Ele não encontrou os irmãos face a face, mas ele teve o relato desse fiel ministro chamado Epáfras ali. Paulo estava preso, essa é considerada uma das cartas da prisão, assim como Efésios, assim como Filipenses, assim como Filemão, conhecidas as cartas da prisão. Paulo escreve para esses irmãos, mas ao mesmo tempo que Paulo ouviu daqueles irmãos, aqueles irmãos estavam crescendo na fé. Aqueles irmãos estavam progredindo. Aqueles irmãos estavam caminhando a partir daquela fé que eles ouviram, que eles entenderam e eles passam a praticar, eles passam a viver. E é uma carta que, ao você ler, parece que Paulo está assim, feliz, ainda que preocupado. Paulo estava feliz de ver que aqueles irmãos estavam caminhando, que eles estavam crescendo. Não é à toa que ele inicia essa carta com uma gratidão ao Senhor. Ele agradece a Deus porque aqueles irmãos estão frutificando. Por quê? Porque a fé não só tomou o coração daqueles irmãos, como a mente daqueles irmãos, como a prática daqueles irmãos. Contudo, como toda igreja, né, precisa crescer, precisa aprender, tem algo que precisa ser sempre lapidado, tem algo que precisa ser amadurecido, tem algo que precisa ser aprendido, tem algo que precisa ser vivido. Aqui, os colossenses, por exemplo, estavam tendo irmãos que estavam trazendo várias filosofias, tradições de homens e tentando implantar na igreja. Ele diz isso lá no capítulo 2, se você está aí com a sua Bíblia aberta, versículo 8. Ele diz para os irmãos, cuidado, que ninguém venha enganar vocês, venha enredar vocês, venha fazer venha
cercar vocês com ensinos, com filosofias vãs. Cuidado com isso. Fiquem atentos com isso. São rudimentos dos homens isso. Deus, em Jesus Cristo, encarnado, é uma das coisas que a gente vê aqui por essa doutrina introduzida aqui por esses falsos mestres, esses falsos irmãos, esses falsos ensinos. Tá bom? Esse protognosticismo. O que é essa ideia de protognosticismo? Uma doutrina que ensinava que se Jesus encarnou, ele não pode ser Deus, porque a carne é má, o espírito é bom. Isso era um perigo gigante para a igreja quando tem esses ensinamentos. Então, cuidado com isso. Paulo diz, olha só o versículo 16, do mesmo capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essas coisas eram sombras, que ela não é a realidade do qual vocês deveriam viver, que é a igreja comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Então, ensinar essas coisas, as pessoas começarem a julgar comidas, bebidas por dias de festas, são ensinamentos que vão trazendo aquelas práticas e tirando da igreja a preciosidade que é o Evangelho de Cristo Jesus. Não acaba por aí, irmãos. Na continuidade do versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos. Olha isso. Baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na mente carnal, não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, Cristo Jesus. Ele fala sobre isso no capítulo 1. São o primogênito de toda a criação. Olha no versículo 23, que ele fala dessas doutrinas de homens, né? No versículo 23 ele diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Olha, irmãos, como é sério isso. Tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a carne, que é a ideia da sensualidade, a palavra ali. Olha o perigo do qual a igreja está sofrendo esses ataques, esses ensinamentos errados. Só que ao mesmo tempo que nessa igreja tinham pessoas que estavam querendo ensinar coisas erradas, tinham irmãos fiéis que aprenderam a fé e estavam querendo viver a fé. Estavam buscando viver a fé. E quando há assim, irmãos, dessa forma, e quando há essa igreja, que é a igreja do Senhor, quando há esses convertidos, essas pessoas sérias com Deus, essas pessoas que têm comprometimento com o Senhor, com o Deus da palavra, eles, mesmo que tenham essas tentativas de introduções de falsos ensinos, eles falam, peraí, nós vamos viver a fé. E é para esses irmãos que Paulo faz essa ação de graças. Temos aqui irmãos que estão vivendo a fé em Cristo Jesus. Então, são esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas verdadeiramente convertidas, nós precisamos agradecer a Deus, porque essa é a igreja do Senhor. Olha como ele diz no versículo 3 do capítulo 1. Nós damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Olha o versículo 3 do capítulo 1. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo diz, nós oramos por vocês desde quando nós ficamos sabendo que vocês foram convertidos ao Evangelho. Ele vai explicar depois, mais para frente, quando ele cita, na verdade, né, a palavra da verdade, o Evangelho. Mas esse modificador, esse advérbio aí, o modificador do verbo, né? Ele diz que ele dá graças pelos irmãos de Colossos. Mas ele dá sempre graças aos irmãos de Colossos. É algo constante. É algo do qual que fazia Paulo orar sempre aos irmãos. Constantemente aos irmãos. Quando ele ouviu daqueles irmãos, que aqueles irmãos realmente, eles ouviram a fé em Cristo Jesus. Eles fazem parte da igreja de Deus. Então nós agradecemos a Deus por esses irmãos.
Agradecemos a Deus por esses irmãos que faz com que Deus seja o nosso Pai. Então, ou seja, nós somos uma família. Irmãos, nós precisamos aprender a orar por convertidos, por pessoas que acabaram de ter o seu entendimento da fé, devem ser alvo da nossa oração, da nossa gratidão ao Senhor, do nosso coração cheio de ações de graça ao nosso Deus. Eu fico imaginando Paulo escrevendo essa carta, como disse aos irmãos, uma das cartas da prisão, assim, nós somos gratos, porque nós ficamos sabendo, chegou até nós, que vocês, irmãos aí de Colossos, creram no Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus porque vocês são nossos irmãos. Nós vivemos a mesma fé. Ainda que eu estou parafraseando aqui, né? Ainda que eu esteja preso aqui, eu quero que vocês saibam, a fé que eu prego, Paulo dizendo aos irmãos, é a mesma fé que vocês creem. Nós somos a igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Então não fique imaginando Paulo orando uma vez por mês para a igreja de Colossos. Eu creio que não, irmãos. Eu creio que quando chegou aos ouvidos de Paulo, que estavam tendo esse tipo de doutrina estranha entrando na igreja, eu creio que uma das orações de Paulo, isso eu fico pensando, né? Isso eu fico imaginando, né? Uma das orações de Paulo fala: Senhor, proteja aqueles irmãos de falsos ensinos. Senhor, proteja aqueles irmãos de gente que está ensinando que tem que adorar anjo, que tem que orar por anjo. Proteja aqueles irmãos de doutrinas que estão falando assim: olha, você precisa guardar tal dia, se não guardar tal dia, você não é crente. Proteja esses irmãos. Proteja de irmãos que de repente estão sendo seduzidos por irmãos que dão uma pompa de culto de sabedoria, quando na verdade estão levando para longe do Senhor. Eu sempre faço uma ilustração quando eu penso na igreja de Colossos. Mais ou menos, eu imagino, tá, irmãos? Estou falando que é isso que acontecia na época, é só a minha imaginação, né? Chegando o irmão lá em Colossos, pedindo a palavra, falou assim: olha, eu queria falar para os irmãos aqui que Jesus Cristo, ele é um superior a nós. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele foi um mestre dos mestres. Até aqui nós falamos amém. É isso mesmo. Jesus, um homem tão bondoso, curou tantas pessoas. Que ministério maravilhoso do Senhor Jesus. Até aqui nós falamos amém. Está vendo? Que culto, que sabedoria, que eloquência, que retórica. Daqui a pouco eles começam. Jesus, um espírito superior. Não podemos de maneira alguma, irmãos, achar que Jesus Cristo era Deus, visto que Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas Jesus, em sua eloquência, em sua bondade, demonstrou ali todo o seu amor àquelas pessoas, mas morreu na cruz. E como eu disse a vocês, a nossa carne é má, nela habita o pecado, mas o Espírito não. O Espírito é santo. Jesus morreu naquela cruz. Então, o Mestre morreu. Mas Deus, o único Deus, não Jesus Cristo, é o Deus que tem amor por nós. Eu tenho medo, se você ouviu até aqui e falou amém. Porque aí começou nessa sutileza, nessa ideia de sabedoria, introduzir alguns ensinos. Jesus, Espírito superior. Espírito superior? Jesus morreu não sendo Deus? Somente Deus, e Jesus não pode ter encarnado porque a carne é má? Olha, doutrinas, que elas floreadas, com palavras bonitas, e até uma certa retórica atraente, faz com que você e eu digamos amém. Quando na verdade, não devemos dizer amém. É falso ensino. Por isso que é preciso que nós estejamos atentos, irmãos. É o que Paulo fala: eu fico agradecendo a Deus constantemente por vocês, irmãos, porque vocês entenderam a fé. Vocês entenderam a sabedoria. Vocês têm hoje a sabedoria que vem de Deus, que faz com que vocês creiam. Então é esse motivo de dar graças. Qual foi a última vez que você deu graças a Deus porque você ouviu determinado comentário, por exemplo?
Você chegou no irmão e falou assim, olha, eu ia tomar aquela decisão, meu irmão, mas eu estou pensando aqui, isso não agrada a Deus. Como nós ouvimos na mensagem, a palavra do Senhor diz que determinada decisão não pode ser tomada às pressas. Eu tenho que orar por isso. E meu irmão, eu estava orando e realmente eu entendi que não era para tomar esse caminho. Quando é a última vez que você agradeceu por alguém que chegar com um comentário desse com você? Que a Bíblia foi base para ele tomar ou não determinada decisão. É motivo de gratidão. É isso que Paulo está agradecendo. Por isso que eu disse a você que eu imagino Paulo preocupado com as falsas doutrinas, que eu dei um breve resumo a vocês, mas ao mesmo tempo agradecer, porque os irmãos estão vivendo a fé. Desde o dia que nós ouvimos da fé de vocês em Cristo Jesus, nós agradecemos. Mas Paulo continua agradecendo aí. Ele diz, olha, nós continuamos a agradecer, aliás, eu continuo agradecendo, nós agradecemos sempre a Deus por causa por causa do amor que tendes para com todos os santos. Uma das características da igreja é amar verdadeiramente. Mas, pastor, a igreja é um grupo de pecador. Exatamente. É um grupo de pecador. Naturalmente, imaginar que um consegue amar o outro é loucura. Vamos ser sinceros. Naturalmente, achar que um vai amar o outro, não tendo afinidade, entre aspas, humanas, nenhuma. Você vai falar, isso é loucura. Mas como pode viver um cristão amando um ao outro verdadeiramente? Por causa da fé que habita nele. Por causa da fé dada por Deus, faz com que aquele irmão o chame uns aos outros de irmãos e verdadeiramente entenda a família da fé. É isso que Paulo está agradecendo. Do amor que vocês têm, nós agradecemos a Deus pelo amor mútuo que vocês têm por todos os santos. Sejam aqueles de Colossos, ou de Éfeso, ou de Filipos, seja a igreja do Senhor. Vocês têm demonstrado claramente, igreja de Colossos, o amor verdadeiro que vem de Deus. Irmãos, amar verdadeiramente deve ser uma marca da igreja. Porque amar verdadeiramente só pode amar quem recebe o amor de Deus. Porque o amor de Deus é fruto do Espírito. A primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Então, aqueles irmãos de Colossos, demonstrando amor, eles só estão revelando que a fé habitou no coração deles. Não é uma simples preocupação, é amar verdadeiramente. Por isso que algumas vezes eu fico com algumas dúvidas pastorais, né? Quando eu vejo irmãos falando assim, eu amo a igreja. Opa, que benção. Eu amo a igreja do Senhor. Que benção. Mas não se envolve com a igreja. Há amor sem envolvimento? Há amor sem relacionamento? Sendo que Cristo é o cabeça da igreja. E nós todos somos os membros uns dos outros, como Paulo mesmo coloca para a igreja de Roma. Há envolvimento, há relacionamento, há interesse, há preocupação, há cuidado mútuo. Isso é amor. Isso é amor. Nós temos o nosso Jesus, nosso Deus encarnado, que deixou isso claro para nós. A demonstração de amor. Resumiu a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Amor faz parte, são uma das credenciais da igreja. Paulo agradecia pela igreja de Colossos que eles estavam vivendo esse amor. Mas além da fé, além do amor, ele diz, eu agradeço a Deus por causa da esperança que vocês têm, meus irmãos, que nós temos, essa esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha isso, queridos. Os irmãos entenderam a fé, fazem parte da família de Deus, alcançados pelo amor de Cristo. Diante disso, eles podem amar. Agora é o povo da esperança. É o povo que tem esperança. Irmãos, se é uma das coisas maravilhosas que o Evangelho concede a um cristão,
é a esperança. Pare para pensar. Quantas coisas acontecem nesse mundo que fazem de tudo para você perder a esperança? Quantas tristezas, quantas injustiças. Mas a nossa esperança, ela não pode ser perdida. Sabe por quê? Porque ela está preservada nos céus. É certeza para aqueles que são cristãos dessa esperança reservada nos céus. É isso que Paulo está dando graças a Deus, porque aqueles irmãos passam a crer, passam a amar e passam a viver em esperança, dia a dia, dia após dia. Jesus pode voltar hoje. É certeza. Aqueles que o confessaram como seu Salvador estarão na presença dele, hoje, assim como o ladrão da cruz. São coisas preciosas que Paulo diz, olha, isso foi revelado a vocês, essa esperança foi conhecida por vocês a partir do momento que vocês ouviram. O que eles ouviram, queridos? A palavra da verdade do Evangelho. É por isso que eu sempre tenho falado para os irmãos que evangelizar, o foco da evangelização é a glória de Deus, irmãos. Porque quando você prega o Evangelho, às vezes, nós diminuímos a pregação do Evangelho, queridos. Nós falamos para a pessoa, olha, nós falamos da salvação de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz, falamos para a pessoa que é pecadora, mas o nosso foco principal é que ela venha para a igreja. Nós entendemos que é uma consequência daqueles que foram salvos querer conviver com os outros salvos. Mas, quando você prega o Evangelho, você está falando da fé que transforma a vida. Você está falando do amor que a pessoa passa a conhecer e você está pregando a ela a esperança que só Deus pode dar. Tudo isso quando você está pregando o Evangelho. Por isso que, quando eu disse a você, quando Paulo está orando para os irmãos, ele está grato por isso. Irmãos, vocês creem. Vocês são filhos de Deus. Vocês são família. Pensem nisso. Vocês são salvos. Nós agradecemos a Deus por vocês. Por isso que Paulo ataca firmemente essas falsas doutrinas. Falsas doutrinas é um mal no meio da igreja. Falsas doutrinas trazem dúvida. E se a palavra que nós seguimos é o único evangelho, ela é a verdade, ela traz para nós certeza. Por isso nós devemos lutar contra heresias, queridos. Não podemos deixar em nada elas tomarem o desejo do nosso coração. Nunca. Então o povo que tem fé, o povo que tem amor e o povo que tem esperança. Paulo é grato a Deus por isso, porque essa esperança, olha o que Paulo diz, queridos, que bênção, olha só. Essa esperança que vos está preservada nos céus, a qual vocês ouviram pela palavra da verdade do Evangelho, ela chegou até vós. Então, ou seja, alcançou os colossenses. Louvado seja o Senhor por isso. Por isso é motivo de gratidão. Como também em todo o mundo da época. Essa esperança vinda pela palavra do Evangelho chegou. Por isso que nós agradecemos, irmãos. Quando você ouve que Deus converteu o coração de alguém, você deve se alegrar. Ore por essa pessoa. Ore para que Deus dê essa firmeza, essa certeza da fé, que ela viva essa comunhão da igreja, para que ela aprenda não só os princípios para nortear os seus comportamentos. Isso faz parte também. Mas para ela que entenda que aqueles princípios são dados por Deus e a elas foram revelados. E elas passam a viver como cristãos nesse mundo mau. Isso é igreja. Por isso que nós devemos ser gratos ao Senhor pela igreja dele, irmãos. Agradeça a Deus. Tem irmãos nossos que estão cultuando ao Senhor nesse mesmo momento. Tem outros que não, talvez vão cultuar o Senhor amanhã. Mas como eu sempre lembro, no domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, quando a gente acorda de manhã e vem adorar, eu falo, Senhor, que alegria. Que alegria saber que o Senhor me salvou. E eu vou estar lá junto com os meus irmãos. E tem outros irmãos espalhados pelo mundo que estão também adorando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a mim, se revelou ao meu irmão, à minha irmã,
a nossa igreja, as igrejas que têm pregado um único evangelho. As proteja, Senhor, das heresias, dos falsos ensinamentos. Porque isso é ser igreja. Irmãos, igreja não é um lugar que você vai algumas horas e você assiste. Já viu a pessoa falar, eu vou assistir? É interessante. Que culto você não assiste? Culto você participa. Vocês não cantaram? Vocês não leram juntos? Vocês não oraram? Vocês não ouviram a oração? Vocês estão cultuando o Senhor agora com a atenção que vocês estão dedicando à palavra de Deus. Isso é participar do culto. Não é assistir. Isso é a marca da igreja, queridos. É isso que Paulo diz aos irmãos de Colossos. Mas não termina até aí. Nós devemos dar graças pela igreja do Senhor, porque diz que o evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo, ele está crescendo. Ele diz lá no versículo 6, está produzindo fruto, está crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que vocês ouviram. E Paulo acrescenta, além de ouvir o evangelho, eles entenderam a graça de Deus na verdade. Olha isso, queridos. Olha o que Paulo diz, irmãos, o evangelho chegou até vocês, chegou no mundo, ele está produzindo, ele está crescendo, pessoas estão conhecendo ao Senhor. Agora, irmãos de Colossos, pensem bem nisso. Vocês ouviram e vocês entenderam a graça de Deus. Por isso que Paulo diz, queridos, aos irmãos de Roma, no capítulo 12, que o culto é racional. Você precisa entender. Você precisa saber que aquele serviço, que é a ideia da palavra culto, né? A tradução em inglês é serviço, literalmente isso. Esse adorar a Deus é racional. De novo, eu digo aos irmãos, não que não mexa com a sua emoção. Às vezes tem vezes que eu leio a palavra e eu choro. Choro de alegria, às vezes de tristeza, porque eu fiquei tocado com aquela passagem. Às vezes eu me emociono e Deus também trabalha as nossas emoções. Mas as nossas emoções não podem roubar de nós o nosso raciocínio, o nosso racional. Nós entendemos. Os irmãos de Colossos, Paulo está orando, agradecendo a Deus, porque eles entenderam. Eles entenderam a fé. Eles compreenderam a graça de Deus. Chegou até eles. Louvado seja o Senhor. Olha que oração de ação de graças aqui, queridos. Olha quantos motivos que Paulo tem para agradecer. Então, nós precisamos orar a Deus, agradecendo pela compreensão. Se você voltar para casa hoje, chegar em casa, ler o livro, a carta de Paulo aos Colossenses, e passar a entender o versículo 3 a 8, é motivo de gratidão, Senhor. Se ficar mais claro para você princípios como gratidão, princípios como evangelho, princípios como salvação, princípios como intercessão, agradeça a Deus. Deus está deixando claro para você a bênção que é viver a igreja dele. Isso é igreja, irmãos. Esse é o meu desejo para a igreja batista no Dom Pedro. Nós vivemos a fé na sua inteireza, na sua completude. Opa, senhor, usou umas palavras agora meio complexas. Mas a palavra como um todo, irmãos. Nós precisamos entender para viver, precisa ficar claro para você. Porque nós sempre nos reunimos em torno da palavra de Deus, na nossa reunião de homens, de mulheres, escola bíblica, ministério infantil, culto de adoração, culto de oração. Porque nós cremos no poder da palavra. É ela que esclarece, é ela que vai nortear a sua vida. De repente eu tenho uma opinião, você tem outra opinião, mas a palavra de Deus não é baseada nas nossas opiniões. A palavra de Deus é baseada na palavra de Deus. O que ela diz. É difícil para nós entendermos? Sim, claro que é difícil para nós entendermos, muitas vezes. A Bíblia ela tem pelo menos três desafios gigantes, 3 abismos gigantes. Eu já disse isso aos irmãos. O abismo cultural, nós não somos da mesma cultura. O abismo temporal, nós não somos da mesma época. O abismo linguístico, nós não falamos a mesma língua que eles. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento e algumas porções em aramaico.
Nós não falamos esse idioma, inclusive esses idiomas hoje não são o mesmo do qual quando a Bíblia foi escrita. Então nós já temos essa barreira. Temporal, olha quantos anos nós estamos no livro da carta de Paulo aos Colossos. E cultural, queridos. Aqui nós estamos no mundo ocidental. Aqui eles estão no mundo oriental. Nós estamos no mundo ocidental. Muda. E como é que nós vamos fazer? Quando fica claro para mim, eu agradeço a Deus. Porque esses abismos são quebrados pelo Espírito Santo do Senhor. Ao ficar claro para mim, ao ficar claro para você. Devemos dar graças a Deus por isso. Compreender a graça de Deus. Compreender coisas celestiais, eternas. Tem peso de eternidade isso, irmãos. Por isso, nós não podemos reduzir a palavra de Deus a simplesmente, Deus condena isso e Deus se agrada disso. Ainda que a palavra de Deus mostre coisas que Deus condena e que Deus se agrada. Deus deseja nos fazer sábios, irmãos. E não é com a sabedoria desse mundo, não é à toa que Paulo está confrontando a sabedoria desse mundo. A sabedoria que vem de Deus, a qual ele dá liberalmente, não é isso que Tiago diz? Para aquele que lhe o pedir. Olha isso, irmãos. Então agradeça a Deus se você já compreende a palavra de Deus. Se você está compreendendo a verdade. Se você compreende a graça. Se você compreende a salvação. Se você compreende o evangelho, agradeça a Deus. Você tem motivo para sorrir e louvar o Senhor hoje. Hoje, queridos. E não acaba aí essa oração de agradecimento de Paulo. Pastor, que oração de agradecimento. Pois é, irmãos. Se você pensou nisso, eu também pensei. Né? Depois que eles compreenderam, ouviram, compreenderam, entenderam a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Quem foi que contou para Paulo como é que a igreja de Colossos estava vivendo? O Epáfras. Toda vez que a Bíblia ela honra homens e mulheres, por exemplo, se eu perguntar para você, qual uma característica de Ana? Eu tenho quase certeza que você vai responder, uma mulher de oração. Se eu perguntar para você uma característica de Ruth, por exemplo, talvez vai passar pela sua cabeça, e creio eu que passa pela sua cabeça, uma mulher que dependia de Deus. Se eu falar para você uma característica de Abraão, um homem que creu no Senhor. Quando o Senhor falou para sacrificar o filho, ele foi fielmente a Senhor, crendo que Deus, depois Hebreus esclarece para a gente que Deus poderia ressuscitá-lo. Mas era o único filho, mas ele creu em Deus. E assim outras pessoas, pela Bíblia, né? Se pensar em Samuel foi um justo juiz. Como fazer o que era certo. Começa a pensar, quando Deus honra homens e mulheres dessa forma e deixa, irmãos, a gente precisa ter muita atenção. Porque nós cremos fielmente que Paulo escreveu Colossenses. Mas a segunda carta de Pedro, lá no capítulo 1, diz que homens falaram da parte de Deus. Eles foram inspirados. A palavra de Deus foi divinamente inspirada. Então, vamos pensar. Paulo escrevendo, inspirado por Deus, escreve que o Epáfras, ele é fiel. Ele é um fiel servo do Senhor. Esse homem falou para Paulo o que estava acontecendo. Esse homem relatou para Paulo o amor com que os colossenses estavam vivendo. Esse homem, Epáfras, ele foi um dos instrutores da igreja de Colossos, ou talvez o instrutor da igreja de Colossos. Porque Paulo diz, olha, o Epáfras, versículo 7, segundo vocês foram instruídos por ele é um fiel, ele é querido, ele é muito amado por nós. Ele é um conservo, ele serve com. Ele é um co-escravo, é uma outra tradução para essa palavra. Assim como eu sou escravo de Cristo, o Epáfras também é escravo de Cristo.
E a carta aos Colossenses deixa algumas características a mais do Epáfras, queridos. Eu queria que você visse comigo. Vá no capítulo 4. Teve certa vez, não foi aqui na nossa igreja, que eu fiz essa pregação sobre o Epáfras, né? E no outro dia eu encontrei o irmão, aí o irmão falou para mim assim, pastor, o Epáfras era o X9, hein? Eu falei assim, esse irmão entendeu tudo da mensagem, ele entendeu tudo. Mas X9 no bom sentido da palavra, tá, querido? Porque o X9 é aquele que entrega, né? Não, Epáfras, você vai ver pelo capítulo 4, que ele era um homem que estava tão preocupado com a igreja, que ele foi falar com Paulo, tudo o que estava acontecendo. Mas não era para entregar a igreja, era para cuidar da igreja. Eu tenho certeza disso. Veja comigo, capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Opa, então aquele conservo lá, Paulo falou, é o Epáfras aqui, esse servo de Cristo Jesus. O qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações. Era um homem que não estava ali, queridos, só participando da igreja. É um homem que estava amando a igreja. É um homem que estava envolvido com a igreja. Era sobremaneira, fazia parte de Epáfras, lembrar da igreja de Colossos, como nós vimos no capítulo 1, instruir a igreja de Colossos, se envolver com a igreja de Colossos. Era uma bênção, Epáfras. Continua dizendo. Ele se esforça sobremaneira, de maneira contínua, por vós nas orações. Qual era a finalidade? Para que vos conserveis perfeitos, a ideia de maduros, e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha a preocupação do Epáfras. A preocupação do Epáfras, usando a linguagem do irmão, o Epáfras era o X9. Então, ele foi lá por quê? Porque ele estava tão preocupado com a igreja de Colossos, que ele falou, Paulo, olha, tem gente ensinando coisa lá de anjo. Tem gente, eu estou vendo esse comentário na igreja. Gente querendo guardar dias e dias e achar que isso é evangelho. Gente que está querendo, fala bem, é eloquente, tem assim, uma retórica muito sedutora, mas não está falando a verdade, Paulo. Eu já instruí os irmãos que isso não é evangelho. Mas, meu irmão, essa é a realidade da igreja de Colossos. Mas os irmãos amam, Paulo. Os irmãos amam. Os irmãos querem viver. Aqueles convertidos, você precisa ver, eles amam a igreja. Eles não vão só lá uma hora ou outra. Eles oram uns pelos outros. Eles se preocupam. Eu vejo irmãos cuidando de irmãos, discipulando irmãos, servindo irmãos. Isso está acontecendo na igreja de Colossos. E Paulo, vou dizer uma coisa para você. Estou imaginando o que o Epáfras falou para o Paulo. Paulo falou outra coisa para você. Os irmãos, quando eles entenderam o evangelho, aqueles são crentes. Crente mesmo. Crentão, né? Que o pessoal fala, né? Crente. Eles entenderam, eles vivem. Assim é o povo de Colossos. Paulo, eu vou dizer uma coisa para você. Certa vez a gente estava falando sobre esperança. Os irmãos estão vivendo na esperança de Cristo. A esperança de Jesus voltar. Estão vivendo, conduzindo as suas vidas, estão cuidando das suas famílias, trabalhando de maneira a entender essa esperança que está preservada nos céus, Paulo. Assim é a igreja de Colossos. Por isso, Paulo, eu tenho orado por isso. Paulo, aproveitando isso que eu estou contando para você, estou imaginando, tá? Conversa de Epáfras com Paulo. Aproveitando, Paulo, vamos orar pela igreja de Colossos? Vamos orar mais uma vez por eles? Queridos, eu só consigo olhar assim para Epáfras. Não consigo olhar de outra forma. Era um homem que estava preocupado com a igreja de Colossos. Versículo 13. E dele eu dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. É isso, queridos. Já ouviu falar? Esse é o Epáfras. Nós não temos as cartas, talvez foram escritas, talvez alguma carta para Hierápolis não foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, ou talvez Laodiceia. Apesar de Colossenses, essa carta aos Colossenses é uma carta circular, ou seja, ela iria também para Laodiceia.
Porque Paulo está dizendo, esse é um homem preocupado com o reino. Esse é um homem que não está preocupado só com o seu umbigo. Ele não está preocupado só com os seus interesses. Queridos, Epáfras tinha necessidades? Claro que tinha. Errado orar pelas nossas necessidades? Claro que não. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos instrui a orar pelas nossas necessidades também. Mas sabe como eu vejo no Epáfras alguém com uma visão maior de reino? Por isso que eu disse a você, eu não acredito que o Epáfras é só o X9. Chegou para lá, a igreja de Colossos está assim. É alguém que estava relatando. Essa igreja que está vivendo a fé, está crescendo, está amadurecendo, está sendo atacada por falsas doutrinas, mas são nossos irmãos, Paulo. Eu oro por eles. Paulo, vamos lembrar também dos de Laodiceia. Eles estão passando por coisas parecidas. Paulo, tem os irmãos de Herápolis também. Irmãos de Herápolis estão lutando lá, essas doutrinas gregas, querendo entrar na igreja. Vamos orar por eles, Paulo. Vamos orar sobremaneira. Vamos orar continuamente. Volto para o capítulo 1, queridos. Nós encerrarmos. Esse relato de Epáfras era cheio de amor, cheio de preocupação, cheio de cuidado. Irmão, você tem orado pela igreja? Você tem orado pela igreja do Dom Pedro? Tem orado pelas igrejas de São José dos Campos? Igreja do Brasil, igreja do mundo? Irmãos que estão sofrendo as diversas perseguições, sejam perseguições físicas, sejam perseguições intelectuais, sejam doutrinas que estão querendo entrar na igreja e tem uma aparência de evangelho, uma aparência de santidade, mas isso é heresia, que muitas pessoas, muitos irmãos ali não estão vendo isso. Você tem orado para o Senhor tirar essas heresias do meio do povo dele? O Senhor avivar cada vez mais cristãos como Epáfras. Que você seja um Epáfras, preocupado com a igreja, amando a igreja, orando pela igreja. Irmãos, eu careço das vossas orações. Tenho certeza que o pastor Kevin também carece das suas orações. Os homens da igreja carecem da sua oração, as mulheres da igreja carecem da sua oração, as nossas crianças carecem da sua oração, os jovens da nossa igreja carecem da sua oração, os idosos carecem da sua oração, os casados e as famílias carecem da sua oração, os solteiros também carecem da sua oração. Para que nós não sejamos levados ao erro, orem, gratos a Deus. Pastor, eu estou entendendo tal texto. Pastor, eu estou entendendo a palavra. Pastor, olha, nós estamos meditando na carta aos Gálatas e está ficando mais claro para mim, cada vez mais, que não há outro evangelho. Só há um evangelho. Fora disso, é ensino maldito. E quem ensina também está amaldiçoado. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia. Não deem ouvidos a isso. Eu estou admirado que vocês estão dando ouvidos para isso, pastor, quando eu estou lendo. Depois das mensagens, está ficando mais claro para mim. Pastor, o livro de Esther. O livro de Esther eu estou conseguindo meditar mais, porque a reunião com as mulheres tem sido uma bênção. Pastor, a carta de Paulo ao Tito, olha como está ficando mais claro para mim que eu preciso ser um homem de Deus. Um homem fiel a Deus, um homem com pureza moral, um homem irrepreensível, um homem que é um testemunho, está ficando claro para mim. Pastor, como o Antigo Testamento, nessas bases da fé, eu estou entendendo mais. Quando eu abro a palavra do Senhor, fica mais claro para mim a história do povo de Deus, a soberania do Senhor, a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, está ficando mais claro. Você agradece por isso, irmão? Você ora a Deus falando, Senhor, obrigado. É a graça do Senhor, é o Espírito Santo agindo na nossa igreja, é o Espírito do Senhor agindo no meu coração. Eu quero ser grato à igreja do Senhor. Que você seja grato à igreja do Senhor. Eu quero orar por você e eu peço que você ore agradecendo a Deus por você ter entendido a fé, por você viver em amor, por você ter esperança. Meus queridos, que em nós haja esse crescimento, esse amadurecimento do qual a igreja de Colossos estava vivendo. Ainda que sejamos atacados,
por falsas doutrinas que nós ouvimos, rádio, TV, internet, mensagens, WhatsApp, redes sociais diversas. Você, peraí, eu não vou ser levado não. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz está dizendo por isso? Que novidade é essa? Que coisa nova é essa? Deus disse isso? Se Deus não disse, eu não vou fazer. Eu vou seguir o que a palavra diz. Ame a igreja do Senhor. A igreja foi salva pelo sangue precioso de Cristo. A igreja deve ser preciosa para nós. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de podermos orar pela igreja salva pelo sangue do teu Filho Jesus derramado naquela cruz. Obrigado por isso, Senhor. Mas eu quero agradecer pela nossa salvação, Senhor. Quero agradecer porque nós conhecemos o Senhor. O Senhor foi tão bondoso a se revelar a nós. Isso é tão grandioso para nós. Hoje nós entendemos a fé, nós vivemos em amor, nós temos esperança, segundo a tua graça. Obrigado por isso, Senhor. Que a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que a gente ore incessantemente, sempre, continuamente, uns pelos outros. Proteja-nos, Senhor, das falsas doutrinas. Cuide de nós, Senhor Deus, para que os nossos olhos, nossos corações, a nossa mente não seja seduzida pelos desejos desse mundo. Queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos a cada dia, Senhor Deus, orar uns pelos outros, sermos Epáfras. Esse irmão, esse conservo, esse homem que testemunhou da fé, ao ir buscar Paulo, falar para Paulo, Senhor Deus, toda a bênção que a igreja de Colossos estava vivendo e os desafios também, Senhor. Porque aquele homem se preocupava, ele se esforçava pela igreja do Senhor. Que nos esforcemos, Senhor Deus. Muitas vezes nós pensamos somente em nós. Queremos orar pelos nossos irmãos. Queremos orar, interceder, Senhor Deus, pela igreja do Senhor espalhada por esse mundo. Ajuda-nos a viver dessa forma. Ajuda-nos a entender, compreender e praticar a fé que mudou o nosso coração. Que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Gratos pela igreja do Senhor.